Estamos de volta aqui em TVEJA, tvdeveja.com, para a conversa com Carlos Aires Brito, ministro que comandou o STF, a época do julgamento do Mensalão. E no primeiro bloco, gente, nós conversamos aí sobre as questões que envolvem o Petrolão, a presidência da República, impeachment ou não, quando vale, quando não vale, em cada caso, como é que se faz, é a justiça feita no TSE, é a justiça feita na Justiça Comum, é a justiça feita no STF, quer dizer, o que significa isso para o país? Para você que não acompanhou, é só clicar no bloco anterior, não vou contar tudo, né? E agora a gente vai mudar de assunto, porque depois das pedaladas de Dilma, eu quero saber o seguinte, ministro Eduardo Cunha pedalou ao conseguir aprovar, assim, em 24 horas, a redução da maioridade penal depois do primeiro projeto ter sido reprovado. Para você que não se lembra, o projeto foi apresentado, redução linear para crimes hediondos, incluindo o tráfico de drogas, e aí bateu na trave. Né? Faltaram 5 votos para que houvesse aprovação. Ele deu uma mexidinha no texto, puxa lá, estica aqui e tal, e apresentou como se fosse uma coisa nova, e 24 horas depois, bingo, foi aprovada a redução. O caso agora vai para o Senado, e imagino eu que para o STF. Ele pedalou ou não? Com todo respeito, a meu sentir, sim. Bem, eu vou correr noutra metáfora, só para descontrair, não quero diminuir ninguém. Foi um salto triplo carpado regimental, né? Uma alquimia aí. E vou tentar explicar. Diz a Constituição, no parágrafo 5º do artigo 60, não é isso? Olha, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou havida por prejudicada. Duas coisas, rejeitada ou havida por prejudicada. Essa matéria não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Vale dizer, no mesmo ano legislativo, porque sessão legislativa é um período anual de trabalhos legislativos. Assim como legislatura é o período quadrienal de trabalhos legislativos, né? Cada legislatura se decompõe em 4 sessões legislativas. Muito bem. Primeiro, Joyce, por que a Constituição diz essas coisas assim? Como diz, por exemplo, no parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí vem as chamadas cláusulas pétreas. É a Constituição se autodefendendo, dizendo, olha, eu não sou flexível, não sou lei comum, não, que se aprova com facilidade a qualquer hora. Não é? Eu não quero me banalizar, não. Eu sou a Constituição do país, eu sou o direito... Me respeite, né? Me respeite. É, de dedo em riste, de me dedo respeite. Em riste. Eu governo quem governa. Eu governo permanentemente quem governa transitoriamente. Isso se chama rigidez formal da Constituição. Eu sou hirta, eu sou rígida, não é? Eu sou rígida. Então, eu não quero me banalizar, não quero me trivializar. Eu quero, sim, que minhas emendas me atualizem, mas eu não posso tratar rédea longa as minhas emendas, porque, senão, eu vou trocar minha vida pela vida delas, das emendas. E eu não gosto tanto delas a ponto de trocar minha vida por elas. Então, rédea curta com elas. Então, a matéria, não é, constante de proposta de emenda. Qual foi a matéria? Maioridade penal. Não é? Rejeitada ou havida por prejudicada, só pode ser objeto de nova proposta, de nova discussão, na sessão legislativa subsequente, no ano subsequente. O texto tinha que dormir um ano na gaveta. Tinha que dormir um ano na gaveta. Alto lá, a matéria não foi aprovada. Aí, o que houve no dia anterior? Houve a votação do substitutivo da emenda base, da emenda mãe. Esse substitutivo é um filhote. Então, o filhote foi votado e a emenda mãe ficou de stand-by para votação. A emenda mãe era rigorosíssima, dizia assim, simplesmente acabava com a maioridade penal, aos 18. Reduzia para 16 anos. Uma marcha ré na maioridade penal, de 18 para 16 anos. Para qualquer crime. Pronto. Maior de 16 anos passava a ser tratado como adulto para fins de criminalidade. E pena por consequência. Bem, mas veio um substitutivo mais brando, mais benéfico, mais suave, dizendo, não é para todos os crimes, não. Só vai haver redução para 16 anos nesses crimes de maior gravidade. Então, uma proposta mais suave em relação à mãe. A proposta filhote foi melhor. A proposta filhote foi rejeitada. Quer dizer, nem a filhote foi aprovada. Quanto mais a mãe, que era radicalíssima, reduzir a maioridade para todos os crimes.
Então, o que aconteceu tecnicamente, a meu sentir? A substitutiva, a emenda substitutiva, ela foi rejeitada. E a emenda mãe, a emenda base, foi prejudicada. Não pode mais ser votada, nem ela, nem as emendas aglutinativas dela. Com a rejeição da emenda mais branda, houve o prejuízo da votação. Você já excluiu de qualquer votação na mesma sessão legislativa, tanto a emenda base quanto as emendas aglutinativas da base. Porque senão, se não for assim, passa a acontecer o que de fato aconteceu. As emendas aglutinativas passaram a ser redigidas de ocasião, ad hoc, já depois de conhecido o resultado da emenda substitutiva. Ou seja, você fica montando uma coxa de retalhos. Um Frankenstein. Um Frankenstein. Pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali. Vou copiar agora essa sua imagem do Frankenstein. Né? Um pedaço aqui, um pedaço... Na hora, não havia essa emenda. A emenda nasceu ali do momento, com um objetivo: driblar a Constituição, impedir a prevalência do princípio da rigidez constitucional, obstar a incidência do parágrafo 5º da Constituição, artigo 60, que é um parágrafo de autodefesa da Constituição. Então, a meu sentir, houve sim a tal pedalada, houve sim o tal Frankenstein regimental. Tanto que no Senado não existe. No Senado isso não aconteceria. As emendas aglutinativas não seriam votadas. Coisa curiosa no Brasil, né? O Senado, por definição, é mais conservador do que a Câmara. Tanto que só pode ser senador quem tiver o mínimo de 35 anos. O mandato de senador é de 8 anos. No Brasil, a Câmara que é mais conservadora do que o Senado, pelo menos regimentalmente. E tem mandado mais desde que Eduardo Cunha é o presidente, né? Eduardo Cunha acabou pedalando, driblou, criou o Frankenstein aí da política, deu uma banana para o texto constitucional e, enfim, acabou aprovando esse projeto, como eu disse para você, aí 24 horas depois que os outros já haviam sido reprovados. Vai para o Senado, a gente não sabe qual vai ser a pressão popular, porque ficou muito claro que Eduardo Cunha surfou também numa onda, né, de pressão popular. E, de qualquer sorte, ministro, se aprovada no Senado essa emenda, o governo vai trabalhar para que não, né? Mas se aprovada no Senado, isso certamente vai cair no STF. Vai. E até eu acho que, além dessa invalidade, né, procedimental, porque contraria o parágrafo 5º, o espírito, o sentido do parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição, vulnera o princípio da rigidez formal da Constituição. Além disso, eu acho que materialmente a emenda é inconstitucional, porque a maioridade penal somente a partir dos 18 anos é cláusula pétrea. Sim, então, essa é uma outra discussão. Eu até conversei com o ministro Barroso, você acompanhou aqui em TV já na segunda-feira, e também com o ministro José Eduardo Cardoso. Barroso do STF, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, a gente discutiu a questão da maioridade penal. E o ministro José Eduardo Cardoso disse o seguinte: olha, é cláusula pétrea, tal, sem contar que vai ser um grande prejuízo para o Brasil, a gente vai ter que prender 40 mil por ano, não tem onde colocar, meu Deus do céu, uma bomba relógio. Bom, o ministro Barroso falou o seguinte: olha, a gente tem que discutir se é ou não cláusula pétrea. Ao meu ver, a coisa está desenhada para que seja. Não há uma unanimidade no STF, mas a maioria tende a adotar, né, essa ideia de que é cláusula pétrea. Para o senhor, ministro, está muito claro na Constituição? Olha, pelos debates que tenho ouvido, mesmo debates entre pessoas de grande formação jurídica, verdadeiros constitucionalistas exemplares, paradigmáticos, a partir do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não perco oportunidade para reverenciar o grande conhecimento jurídico do ministro Roberto Barroso. Gosto também, juridicamente, de Eduardo Cardoso, sem nenhuma dúvida. Mas me parece que está faltando uma explicação. Data vênia, eu me permito aqui, pelo menos tentar explicitar as coisas. E vou fazer um paralelo, Joyce, com a imprensa. Você que é profissional da imprensa. Veja bem, no capítulo dos direitos e garantias, né, individuais e coletivos, direitos e deveres individuais e coletivos, é o capítulo 1º da Constituição, do título de número 2. O título de número 2 tem o seguinte nome: dos direitos e garantias fundamentais. Muito bem. Ali naquele artigo 5º,
você vai encontrar liberdade de pensamento, liberdade de informação, liberdade de expressão, certo? Liberdade de pensamento, inciso 4º do artigo 5º, liberdade de expressão, inciso 9º, liberdade de informação, inciso 14º, está tudo ali direitinho. Tudo é cláusula pétrea. Ninguém diz que não é. Tudo é cláusula pétrea. Ou seja, não pode ser mexida. Não pode ser mexida. Ponto. A Constituição diz mais do que é proibido abolir. Ela diz é proibido deliberar, né, sobre matéria tendente a abolir. Tendente a abolir é para proibir que você pegue o bem jurídico, liberdade de pensamento, e você roa pelas beiras. Você vai dessubstancializando o instituto jurídico, o bem jurídico protegido pela Constituição. Então, se a emenda tiver o potencial, a inclinação, não é, de ir quebrantando a pureza do princípio, já é inconstitucional. Daí, tendente a abolir. O que é tendente? É o que tem inclinação, é o que tem propensão. A ameaça, né? É ameaça, o que tem potencialidade para abolir. Olha, é preciso saber trabalhar com as palavras da Constituição. Isso é proatividade interpretativa, não é ativismo interpretativo. Eu sou contra o ativismo, mas proatividade, para não ficar aquém do potencial normativo do texto interpretado. Muito bem. Aí vem a Constituição no artigo 220, vai falar sobre liberdade de imprensa, sobre comunicação social. E retoma liberdade de pensamento, liberdade de informação, liberdade de expressão e ainda acrescenta liberdade de criação. Isso não é cláusula pétrea, não. Só porque está fora do capítulo 5º, do artigo 5º, é evidente que é cláusula pétrea. Só que a Constituição relançou o tema do pensamento, da informação, da criação, da expressão, relançou o tema numa outra topografia dela, Constituição, já no capítulo da ordem social, relançou o tema para robustecê-lo, tonificá-lo, turbiná-lo, né? Criando um super direito, uma super garantia, uma super proteção. Então, a liberdade de imprensa é cláusula pétrea. Não é cláusula pétrea não a liberdade de imprensa, porque não está no artigo 5º, no rol dos direitos e garantias individuais. Ora, me parece que isso é empobrecer a funcionalidade e a vontade da Constituição. Com mais razão é cláusula pétrea, porque reforçou todos os direitos individuais a que me referi. A mesma coisa, Joyce, acontece com a maioridade penal. A Constituição, no artigo 5º, fala de pena e de crime, mas no pressuposto de que menor de 18 anos nem comete crime, nem sofre pena. Por quê? Porque o artigo 228 diz que a imputabilidade só começa a partir dos 18 anos. Que fez esse artigo 228? Retomou o tema do artigo 5º, o tema dos crimes e das penas. Os crimes e as penas não estão no artigo 5º, cláusulas pétreas. Ali, o que está ali não pode ser mexido. Então, a Constituição relançou esse tema, no artigo 228, para robustecer, reforçar, tonificar a proteção para os menores, né? Para as pessoas em condição, palavras da Constituição, em condições de desenvolvimento de sua personalidade. Você tem o direito de ultimar o ciclo de formação da sua personalidade, o ciclo de desenvolvimento da pessoa humana, para compreender a natureza dos seus atos e as consequências dos seus atos. Você tem o direito de chegar aos 18 anos, para, a partir daí, responder por tais atos. Agora, como é que se responde, ministro, ao anseio da sociedade? Agora, um momentinho claro. só. Olha, só para arrematar. Aí vem o artigo 227 e diz que essa proteção aos menores, ou seja, às crianças até 12 anos e aos adolescentes até 18 anos, para reforçar essa proteção, esse super direito individual, que diz a Constituição que a sociedade, a família e o Estado, essas três instâncias, conferirão esse tipo de proteção, atente bem para isso, aspas, com absoluta prioridade. Olha a radicalidade da Constituição vernacular. É só conferir, quem quiser, com absoluta prioridade. Como é que esse tipo de proteção jurídica é clausulada, não é, de
digna de uma proteção com absoluta prioridade. Como é que não é cláusula pétrea? Então, para que serve isso com absoluta prioridade? A mais radical das expressões protetivas da Constituição. Você não vai encontrar outro em lugar nenhum. Ou seja, se aprovada no Senado, favas contadas de que o STF barra isso. Eu quero crer que sim. Agora, esse ministro, tipo de argumento que eu estou aqui aportando, eu ainda não vi ninguém aportar. É verdade, é verdade. E me parece que ele é convincente, é sólido tecnicamente e é convincente psicologicamente. Agora, ministro, como é que você responde a esse anseio da sociedade, então, dentro da legislação, de uma punição para crimes graves e hediondos, como, eu vou citar os mais, né, Champinha, o mais conhecido em São Paulo, o caso do Piauí, cometido contra adolescentes por adolescentes, né, 4 jovens mutiladas e uma morreu, estupradas, enfim, os criminosos são menores, confessos. Como é que você consegue respeitar a Constituição, respeitar a cláusula pétrea e, ao mesmo tempo, dar uma resposta, se fazer justiça? É porque a sociedade aí raciocina com imediatidade, com o imediato. Sobretudo, olha, a sociedade ainda é majoritariamente feita de pessoas pobres, convenhamos, sequer remediadas. Né? São essas pessoas que mais sofrem os efeitos da violência, da delinquência violenta, fisicamente violenta. Né? São essas pessoas. Então, as pessoas querem se livrar com toda a imediatidade desse tipo de perturbação de suas vidas. Mas não analisam as pessoas, os fatos. Por exemplo, há 30 mil, em média, assassinatos de adolescentes por ano. E não há 30 mil assassinatos praticados por adolescentes. Os adolescentes são muito mais vítimas do que carrascos, não é? Algozes, muito mais. O Estado, isso é escapismo. Como o Estado, o poder público, não quer encarar o problema verdadeiramente, quase que eu dizia encarar de frente, mas encarar de frente é uma redundância, não é? Porque quem encara é cara a cara, já é de frente. O Estado não quer encarar o seu dever de dar educação, de dar saúde, não é? De dar transporte, de dar alimentação, de dar vida digna, de dar profissionalização do ponto de vista da formação técnica, às crianças, aos adolescentes. Não faz isso. O dinheiro do Petrolão daria para isso. O que foi subtraído ao Petrolão daria um programa anual espetacular, no mínimo anual, para isso. Plurianual. Então, o que faz o Estado? Quer dar uma resposta à sociedade. Dizer o seguinte, olha, para que a sociedade não diga, o Estado não está cumprindo o seu dever constitucional para com os menores. Aí o Estado diz, eu vou dar uma resposta demagógica, eu vou dar uma resposta imediatista. Eu vou dizer que reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos, a criminalidade vai diminuir. E não vai diminuir. Os bandidos vão aliciar, vão assediar os menores de 15 anos, de 14, de 13. E depois isso é uma regressão, essa marcha ré não tem horizonte à vista. O que impede amanhã de você reduzir para 15 anos a maioridade penal? Depois para 14, depois para 13. Isso é um paliativo, isso é um jogo de cena. Não é? Agora, o grande público não percebe isso, porque o grande público tende a reagir com imediatidade a partir de suas carências. Se você colocar em plebiscito a pena de morte vai passar no Brasil. E seria um retrocesso do ponto de vista humanista, do ponto de vista da profilaxia penal. Quem tem pena de morte está deixando de adotar. Por exemplo, o Japão. Qual é a idade do Japão para a maioridade penal? 20 anos. Não há cientificamente como você dizer quando o indivíduo alcança uma fase, né, uma faixa etária que seguramente signifique compreensão da natureza e da gravidade dos seus próprios atos. Não existe. O que fez o direito brasileiro? Escolheu um marco, uma faixa, um critério, 18 anos. E não foi só para fins penais. Você abre a Constituição em matéria do trabalho, artigo 7º, aí você vai encontrar, é proibido o trabalho penoso, insalubre ou perigoso para menores de 18 anos. Você abre o direito eleitoral aqui na Constituição, você vai encontrar no artigo 12, né? Você
só é obrigado a votar depois dos 18 anos. Você só pode ser candidato a partir dos 18 anos. Você vê que a faixa dos 18 anos foi escolhida como um marco para um mundo de coisas. E se você agora reduz, você vai deflagrar um mortal efeito dominó em muitos valores da Constituição ao mesmo tempo. Por exemplo, a prostituição infantil só é proibida agora a partir dos 16. Você pode... você só é crime a partir dos 16. E os menores passarão a dirigir automóvel automaticamente, porque o critério é eles não dirigem porque não respondem penalmente. Se agora eles vão responder a partir dos 18 anos, ganham o direito de dirigir automóvel. Olha, é tanta consequência que você tem que resolver a partir desse assodamento, dessa precipitação, dessa análise superficial do tema. Porque as pessoas não têm uma visão holística, uma visão de conjunto da Constituição. Eu estou muito preocupado com isso, com essa redução da maioridade penal. Eu acho que é um retrocesso, uma política anti-humanista, irracional. Não é? Você vai aumentar o número de pessoas pobres, não é? Sujeitas à prisão, a partir de uma consideração muito simples, Joyce. Convenhamos que essa emenda passe. Muito bem. Aí diz a emenda que você, a partir dos 16 anos, comete crime, aí vem os crimes que pode cometer, e se sofrer pena privativa de liberdade, você vai cumprir essa pena num estabelecimento de internação coletiva, nem coincidente com aquele para os menores de 16 anos, nem coincidente com aqueles para estabelecimentos maiores de 18 anos. Então, nós vamos ter que construir um número grande de presídios no Brasil todo. Em quanto tempo o poder público vai fazer isso? 5 anos, 6 anos, 7 anos? E, enquanto isso, onde botar esses delinquentes, entre aspas, não é, a partir dos 16 anos? Não é a saída. Isso é uma precipitação, é uma irracionalidade, data vênia, e o Brasil não vai experimentar avanço nenhum com isso, e sim retrocesso. Muito bem, estou conversando aqui com o ministro Carlos Aires Brito, e para fechar, ministro, tem poesia hoje? Epa! O ministro Olha, poeta. Eu trouxe aqui, o Marcelo, você tem meu celular aí? Alcança o celular, Alcança aí Marcelo. meu celular, Marcelo que eu trouxe é o para nosso Joyce. famoso câmera, né, que vai entregar aqui Joyce o celular é que nós tomamos aqui o celular do ministro que estava tocando. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, o ministro estava fazendo umas anotações, inclusive, né, ministro? Eu estava fazendo as anotações a partir dos seus trocadilhos, das suas frases bem apanhadas, das suas metáforas. Você é muito rica em metáforas e eu adoro metáforas. Então, eu trouxe para você, já antevendo, já antecipando que você me faria esse tipo de pergunta. Eu estou muito previsível, né, ministro? Não, mas é porque você gosta de novidades. É verdade. E eu tenho mais de 100 poemetos, eu chamo isso de poema flash, poemas as, assim, incidindo em aparentes paradoxos. Eu vou ler alguns para vocês. Por exemplo, nossas rugas aumentam para que nossas rusgas diminuam. Comecei tirando leite de pedra. Agora ordenho palavras. Sensacional. O ruim da morte é que a gente não quer nada com ela e ela nem se toca. Há pessoas que sorriem pela metade, porque a outra metade é para morder. Né? Sensacional. Ainda hoje tem fada que não acredita em gente. Né? A lua é a coisa mais linda que Deus não botou na face da terra. O dia começa pelo lado da cama em que dorme a amada. Olha. Bem, vou me permitir agora uma mais picante. Por favor. Os dragões só fazem amor pegando fogo. Sensacional. A lua cheia é uma mulher grávida de poesia. Que nada é esse que devora tudo e permanece nada? Isso aqui foi um voto que eu fiz no Supremo sobre ecologia. As matas virgens são as que mais procriam. Maravilhoso. Essa também foi num voto. A silhueta da verdade só assenta em vestidos transparentes.
Só fica na nossa retina o que foge da nossa rotina. Né? Não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que antes. Bem, essa tem tudo a ver com você. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Maravilhoso. Isso eu votei no caso da liberdade de imprensa. Bem, vou me permitir também um pouco mais picante. Teus seios sabem tudo sobre as minhas mãos. Todo mundo aqui é adulto, né? É. E essa aqui, teu closet é a toca preferida do arco-íris. Maravilhoso. Quanto mais as mulheres se despem, mais o aquecimento é global. Pronto, então Sensacional! é por aí. Sensacional! Termina essa conversa aqui com esses poemas, essas poesias rápidas aí do ministro Carlos Aires Brito, um apaixonado pelo tema. Tem livro que já está escrevendo mais um livro, Está né? saindo um livro Tá com saindo. mais ou menos 270 páginas, Tá no forno. 400 poemas. Maravilhoso. E a gente falou aqui sobre temas tão densos, né? Envolvendo política, a Constituição, as pedaladas do Congresso e do Planalto. E, claro, a gente tem que acabar aí com um pouco de leveza, de alimento para a alma. Muito obrigada, viu, ministro? Boa sorte e até a próxima. Um prazer. Você não sabe como foi descontraída essa nossa entrevista. Uma delícia, né? Sempre é muito bom. Obrigada, ministro. E você já sabe, aqui em TVeja, tvdeveja.com, a programação não para não. Então, já a gente se vê. Tchau, tchau.